Boa noite, turma. Então, hoje a intenção é fazer uma breve revisão sobre o conteúdo inicial ministrado pela professora Sara na parte de bioclimatologia. Então, vamos iniciar nossa aulinha. Esse conteúdo já está lá no estúdio, vocês já podem acessar. Então, entrando dentro das exigências humanas, vocês sabem que o homem é um animal homeotérmico. O que isso quer dizer? Que o organismo é mantido a uma temperatura interna sensivelmente constante. Então, essa temperatura da ordem de 37 graus, que é a temperatura considerada normal, tem alguns limites, sendo 32 graus o limite inferior e 42 o limite superior para a sobrevivência em estado de enfermidade, ou seja, se a pessoa estiver em estado de febre. Até 42 graus é o limite máximo para sobreviver. O nosso organismo ele pode ser comparado a uma máquina térmica, porque a gente adquire energia através de alguns fenômenos térmicos. Então, a energia térmica produzida pelo nosso organismo ela vem de reações químicas internas, sendo que a mais importante delas é a combinação do carbono, que é introduzido no organismo sob forma de alimentos, com o oxigênio, que é extraído do ar pela respiração. Então, esse processo de produção de energia interna a partir de elementos orgânicos, que são elementos sempre à base de carbono, ele é chamado comumente como metabolismo. O organismo, através desse metabolismo, ele vai adquirir energia. Cerca de 20% mais ou menos dessa energia é transformada em trabalho. Se vocês lembram lá da matéria de física, trabalho é força vezes um deslocamento. Então, termodinamicamente falando, a máquina humana ela tem um rendimento muito baixo, 20% é um valor muito baixo. A parcela restante, que é os 80%, ela se transforma em calor, que vai ser dissipado para o organismo ficar dentro dessa faixa de temperatura que eu comentei anteriormente. Então, na média, 37 graus. Tanto o calor produzido como o calor que a gente dissipa, ele depende da atividade que a gente desenvolve. Em repouso absoluto, que seria o nosso metabolismo basal, que é o metabolismo que a gente usa só para sobreviver, o calor dissipado pelo nosso corpo ao ambiente é cerca de 75 watts, equivalente a uma lâmpada fluorescente. Nós temos algumas reações à mudança de temperatura. Então, quando nós estamos em contato com o frio, nosso corpo reage. E o que seria o frio? É quando as condições ambientais elas proporcionam perda de calor do corpo, além das necessárias para a manutenção da temperatura constante. Então, o nosso organismo, nesse caso, vai reagir por meio de mecanismo automático, buscando reduzir essas perdas e aumentar as combustões internas. Em outras palavras, nós vamos queimar o nosso estoque de gordura para permanecer na temperatura ideal. Na reação ao calor, então, o que seria o calor? É quando as perdas de calor são inferiores às necessárias para a manutenção da temperatura interna. Nesse caso, nosso organismo vai reagir por meio de mecanismos também automáticos para proporcionar condição de troca mais intensa, como, por exemplo, o suor, que seria entre o organismo e o ambiente para reduzir um pouco dessas combustões e a temperatura chegar à normalidade. Alguns mecanismos de trocas térmicas com o ambiente. Então, os músculos que nós temos no nosso corpo, eles se contraem ao realizar o trabalho mecânico. Lembrando que o trabalho é uma força aplicada durante o deslocamento. E essa contração muscular, ela vai produzir calor. A quantidade de calor liberada pelo nosso corpo, por essa razão, ela vai ser em função desse trabalho desenvolvido. E ela pode chegar no máximo a 1.200 watts. Então, isso daí é uma máquina térmica muito eficiente, Desde que por pouco tempo. Esse calor ele vai ser dissipado através do mecanismo de troca térmica entre o nosso corpo e o ambiente, envolvendo as trocas secas, que, como a professora deve ter comentado anteriormente, são compostas pela condução, convecção e radiação, e as trocas úmidas, que daí seria basicamente a evaporação. O calor perdido para o ambiente através das trocas secas ele vai ser chamado de calor sensível e ele é função direta das diferenças de temperatura entre o nosso corpo e o ambiente ao redor.
Já o calor perdido através das trocas úmidas, ele vai ser chamado de calor latente. E envolve uma mudança de estado, como suor, líquido que passa para o estado gasoso, de vapor, através da evaporação. Assim, o organismo ele vai perder calor sob duas formas, então, no calor sensível e calor latente. Esses são os dois mecanismos. Agora falando sobre as variáveis de conforto térmico. Então, a partir das variáveis climáticas, do conforto térmico e de outras variáveis, como por exemplo, a atividade desenvolvida por um indivíduo considerado aclimatado e saudável e também a roupa que ele veste, né? Então, vem sido desenvolvida uma série de estudos que procuram determinar as condições do conforto térmico e os vários graus de conforto ou desconforto por frio ou por calor. As variáveis desse conforto térmico, elas são diversas e variam, né? Algumas delas, ou até todas elas, as condições finais, podendo proporcionar sensações ou respostas semelhantes ou até iguais. Isso levou alguns estudiosos a desenvolver alguns índices, que a gente chama de índice de conforto térmico, e eles agrupam essas condições que proporcionam essas respostas. Então, além disso, devem ser consideradas outras variáveis também, né? Como o sexo, a idade, o biotipo, hábitos alimentares, tudo isso também vai influenciar no que seria essa percepção de conforto térmico. Então, os índices de conforto térmico, eles procuram englobar num parâmetro o efeito conjunto de todas essas variáveis. E, em geral, esses índices são desenvolvidos fixando um tipo de atividade e fixando o tipo de vestimenta utilizada para o indivíduo, para conseguir relacionar essas variáveis com o ambiente e reunir sobre a forma de cartas ou nomogramas, que vocês já tiveram contato, as diversas condições ambientais que proporcionam respostas iguais por parte dos indivíduos. Então, os índices de conforto térmico desenvolvidos, com base nisso que eu comentei com vocês, e esses aspectos do conforto, eles podem ser classificados de 3 formas principais, que seriam os índices biofísicos, que se baseiam, na verdade, na troca de calor entre o corpo e o ambiente e correlacionam os elementos do conforto com as trocas de calor que dão origem a esses elementos. Nós temos os índices fisiológicos, que se baseiam nas reações fisiológicas originadas por condições de temperatura seca do ar, temperatura radiante média, umidade, velocidade do ar, por exemplo. E os índices subjetivos, que seria baseado na sensação subjetiva que cada pessoa experimenta, cada pessoa tem. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, por isso que acontece com bastante frequência de você estar com uma pessoa do teu lado e você está com frio e ela com calor, por exemplo. Tudo isso vem apesar de estar com a mesma roupa, no mesmo local, né, sob as mesmas condições, isso vem da parte subjetiva da medição. Então, existem cerca de 3 dezenas de índices de conforto térmico. Porém, para fins de aplicação às condições ambientais correntes nos edifícios, como, por exemplo, habitação, escola, escritório, etc., e para condições climáticas brasileiras, serão apresentadas apenas 3, né? As 3 principais que vocês já devem ter ouvido falar, que seria a Carta Bioclimática, que é o que efetivamente vocês estudaram em sala de aula, a temperatura efetiva e o índice de conforto equatorial ou índice de Singapura. Nós vamos ficar apenas com o primeiro, a Carta Bioclimática, né? Senão não teremos tempo para ver o restante da disciplina. Então, entrando em bioclimatologia, o que é essa ciência? Então, ela estuda as relações entre o clima e o ser humano, como forma de tirar partido das condições climáticas para criar uma arquitetura com desempenho térmico adequado. Foi descrito no slide anterior que essa carta foi proposta por Oligai, né, em 1973. E ele criou a expressão projeto bioclimático para visar essa adequação da arquitetura ao clima local. A classificação das escalas do clima elas vão variar de autor para autor, mas em geral a gente pode considerar o estudo de 3 formas, em função do macroclima, do mesoclima e do microclima. No macroclima, o nome já diz, já é um valor maior, né? São observadas características de uma região. E, geralmente, essas medidas são feitas em estações meteorológicas. Então, as normais
climatológicos são um exemplo de dados medidos em estações climáticas disponíveis para a caracterização do clima das cidades, por exemplo. Já no mesoclima e no microclima são observadas alterações locais na radiação solar, temperatura do ar, umidade e vento. Uma grande cidade ela pode alterar as condições do mesoclima pela poluição que gera ou pelo corte de vegetação, por exemplo. Já o microclima ele vai estar diretamente relacionado à escala da edificação e do entorno imediato, que foi comentado nas aulas posteriores, que são influenciados pelas consequências de outras escalas e também pela interferência direta na propriedade que se encontra uma edificação, por exemplo. Entrando nas variáveis do clima. Então, a primeira delas é a radiação solar. Então, tudo que é radiação, ela vem de uma onda eletromagnética. No caso da radiação solar, é uma onda eletromagnética curta, responsável pela energia do planeta, né, que vai ser a nossa principal fonte de energia. Então, a trajetória da Terra ao redor do Sol, em conjunto com aqueles movimentos de rotação, que determina as variações da intensidade da radiação ao longo do dia e do ano, por exemplo, elas vão influenciar nessa intensidade de radiação solar. Quando a radiação atinge a atmosfera terrestre, ela é dividida entre a porção direta e a difusa. A radiação direta, como o nome já diz, é a parcela que atinge diretamente a Terra. Já a radiação difusa vai ser a parcela que sofre espalhamento por nuvens, por partículas, e é aquela parcela refletida na abóbada celeste. Então, em um céu muito nublado, por exemplo, a gente vai ter uma parcela de radiação difusa muito maior do que a parcela direta. Enquanto num céu claro, azul, sem nuvens, né, a gente vai ter uma radiação direta muito maior do que a difusa. Em climas frios, a penetração da radiação direta no ambiente interno ela é desejável, obviamente, para promover o aquecimento. Ao contrário, nos climas quentes, a porção direta é evitada e somente a radiação difusa ela é desejável para promover só a eliminação do ambiente. Outra variável é a temperatura, que é a consequência de um balanço energético. Então, quando a gente fala balanço energético, a gente tem energia entrando e energia saindo. No caso, as energias que entram seriam a radiação solar, né, e o coeficiente de absorção da superfície que vai receber essa radiação. A condutividade e a capacidade térmica do solo também vai ajudar a aumentar essa parcela da temperatura. E no caso nós teremos as perdas por evaporação, convecção e radiação, que são os tipos de trocas térmicas convencionais. Outra variável é a umidade do ar, que ela geralmente é regulada pela vegetação ao redor e pelo ciclo hídrico, ou seja, o ciclo da água, que convém, né, do regime de chuva, aliado à fonte de lago, rios e mares, que vai regular essa umidade através da evaporação, enquanto a vegetação ela vai atuar através da evapotranspiração. Outros fatores que podem influenciar na umidade do ar são a topografia e a ocupação urbana também. E por fim, a última variável é o vento. Então, uma das principais causas da distribuição dos ventos seria o desequilíbrio da irradiação entre latitude baixa e alta. Então, o aquecimento desigual da Terra e da atmosfera pela radiação solar, ela vai gerar uma energia potencial, que seria aquela energia que é armazenada. E essa energia armazenada, ela vai se transformar em energia cinética, que é aquela energia que se movimenta, né, pela elevação do ar quente na região próxima ao Equador. E aí vai abrir um caminho para a entrada do ar frio que vem do norte e do sul. Então, isso é o que vai gerar essas fontes de ventos. Um exemplo, no caso de região marítima, por exemplo, né, a nível do mar. Durante o dia, o movimento do ar acontece do mar para a terra e durante a noite, ao contrário, da terra para o mar. Por quê? Isso se deve ao fato de a terra se aquecer mais facilmente do que a água. Ou seja, ela tem uma condutividade térmica maior. Então, durante o dia, o ar próximo à Terra ele vai aquecer mais rápido, vai subir e vai permitir o movimento do ar fresco do mar para a Terra. Já ao contrário, quando anoitece, por ter uma condutividade térmica mais alta também, a Terra vai acabar esfriando mais rápido que a água. E a água que armazenou calor durante o dia inteiro, ela vai se aquecer próximo,
permitindo a subida e a substituição do ar fresco vindo da terra. Isso vai gerar o aumento e redução das marés e essa direção preferencial do vento. E o vento também é influenciado pela altitude, topografia, rugosidade do solo, entre outras características. Então isso daqui foi a parte teórica tratada pela professora Sara. Daí ela entrou na parte de estratégias bioclimáticas, mostrou todas as regiões de zonas ali, né? Lembrando que as estratégias, quando elas são usadas corretamente durante a concepção de um projeto, elas podem proporcionar a melhoria de conforto térmico e redução no consumo de energia. Então eu vou apresentar uma discussão breve a respeito de cada estratégia, só para relembrar. Então, a carta bioclimática ela apresenta regiões que são classificadas em função da temperatura e da umidade relativa. A primeira região que a gente estudou é a zona de conforto. Então, para condições climáticas que resultem em pontos delimitados por essa região, existe uma grande probabilidade de todo mundo se sentir em estado de conforto térmico. Então, dessa forma, a gente verifica aqui o que seria o conforto térmico pela literatura, é o que varia entre 20% e 80% de umidade e a temperatura entre 18 e 29 graus Celsius. É a temperatura mais agradável para as pessoas de forma geral. A segunda região é a zona de ventilação, que então corresponde a um resfriamento natural do ambiente construído através da substituição do ar interno, que no caso vai ser mais quente, pelo ar externo mais frio. Isso vai gerar aquela energia potencial ou uma força motriz para ventilação, como eu comentei com vocês, a diferença de temperatura. Então, soluções arquitetônicas são comumente utilizadas para que tenha uma ventilação cruzada ou de cobertura ou do piso sobre a edificação para promover uma melhoria do conforto térmico. A gente tem a zona do resfriamento evaporativo, que é uma estratégia usada para aumentar a umidade relativa do ar e diminuir a temperatura. Então, o resfriamento evaporativo ele pode ser obtido de forma direta ou indireta, através de vegetação, fonte de água ou outros recursos que promovam uma maior evaporação da água. Temos a zona de massa térmica para resfriamento. Então, a utilização de componentes construtivos com inércia térmica. Então, materiais que têm a capacidade térmica de absorver energia térmica superior, faz com que a amplitude da temperatura anterior diminua em relação ao exterior. Ou seja, a gente consegue reduzir um pouco do calor interno, né? Então, alguns componentes que têm essa inércia podem ser utilizados para esse tipo de estratégia. A gente tem a zona do resfriamento artificial, que deve ser utilizado quando nenhuma outra estratégia citadas anteriormente funcione, né? Então, a gente só coloca o ar-condicionado quando realmente o ar natural não tem nenhuma eficácia sobre o conforto térmico. A zona de umidificação ela é recomendada quando a temperatura do ar é menor do que 27 graus Celsius e a umidade é abaixo de 20%. Então, é um recurso muito simples, né? Como colocar água dentro do ambiente interno para aumentar essa umidade relativa do ar. Então, da mesma forma, algumas aberturas herméticas elas podem manter essa umidade também, além de vapor gerado por atividades domésticas ou produzido por plantas. A zona de inércia térmica e aquecimento solar, também para regiões mais frias. Então, adotar componentes construtivos com maior inércia térmica, novamente, para gerar um aquecimento maior da região. Além disso, posso ter aquecimento solar passivo e isolamento térmico para evitar perda de calor, porque essa zona ela se situa em temperaturas de 14 a 20 graus Celsius. Então, são locais em que a sensação de conforto térmico já é mais pro frio, localizada para perda de calor. A gente tem também a zona do aquecimento solar passivo, que deve ser adotada para casos com baixa temperatura do ar, então casos mais frios ainda do que a zona anterior. Recomenda-se para a edificação que tenha a superfície envidraçada, orientada para o sol, e aberturas reduzidas nas fachadas que não recebem insolação, para evitar essas perdas de calor e evitar que a sensação seja ainda de mais frio. Então, essa estratégia pode ser conseguida
através de uma orientação da edificação ou de cores que maximizem o ganho de calor. Geralmente, cores mais escuras fazem com que o calor se absorva mais facilmente. A gente tem, por fim, a zona do aquecimento artificial, que é quando nenhuma das outras estratégias foi eficiente para promover o aquecimento térmico, então a gente usa o aquecimento artificial para temperatura inferior a 10,5 graus. Isso daí, então, para aumentar a sensação de calor e evitar ainda mais as perdas de calor para o ambiente externo. E por fim, aqui tem umas estratégias, essas 6 estratégias que foram comentadas, as principais: sombreamento, ventilação natural, esfriamento evaporativo, aquecimento solar passivo e a inércia térmica para aquecimento e resfriamento. O que eu quero que vocês façam hoje no fórum como tarefa seria escrever exemplos de aplicações para essas estratégias. Lembrando que isso já foi passado pela professora Sara, eu quero que vocês façam isso apenas como revisão para relembrar e também por ser avaliativo o fórum a partir de hoje, né? Então, essa parte inicial do estudo, aproveitem para voltar, rever os slides, rever as aulas anteriores, rever o material e a bibliografia indicada. Já temos nossa provinha marcada, você já tem o valor da prova que vale 5 pontos. E a prova é composta por 10 questões e vai ser totalmente discursiva. Então é muito importante que vocês leiam muitos materiais e estudem bastante, porque o conteúdo ele é um pouco extenso, tem vários pontos a serem considerados, né? Então a gente tem essa semana e a próxima. Próxima semana eu vou continuar com a revisão. E se tiverem alguma dúvida, podem perguntar também via fórum ou pelo Zoom. A bibliografia utilizada. E uma boa noite a todos.